Nós iremos falar sobre o SARS-CoV-2 ou coronavírus. SARS-CoV-2 é uma abreviação da palavra inglesa que quer dizer Síndrome Aguda Respiratória Grave. COVID-2 se refere à nova linhagem do vírus coronavírus, porque já existia um outro antes. Aqui nós temos na imagem a estrutura, de uma forma bem didática, esquemática, de algumas estruturas do novo coronavírus. Nós iremos falar um pouco sobre elas. Olha só, nós temos aqui o envelope viral, que é a membrana lipoproteica. Ela envolve esta área que nós temos no meio, que é o nucleocapsídeo. Esta membrana lipoproteica, ela é quase semelhante à nossa membrana, a nossa membrana plasmática humana, mas só que ela tem algumas constituições diferentes nesta membrana. Esta membrana lipoproteica, ela aparentemente parece proteger mais ainda o vírus, mas na verdade ela não protege o vírus de fatores externos, como por exemplo o vírus se torna um pouco mais frágil diante de solventes, como por exemplo água e sabão, detergentes ou até mesmo o álcool, que acaba desnaturando as suas proteínas. Como essa membrana lipoproteica é uma camada de gordura, então detergentes, sabões, eles conseguem remover esta membrana lipoproteica, fazendo com que o DNA, o RNA do vírus, ele venha a ser exposto, o que até então ele não está acostumado à exposição às condições externas, e ele se torna frágil e é capaz desse RNA ser desnaturado, porque ele fica exposto ao calor, ao pH, às temperaturas, e ele então acaba não resistindo. Existem também os vírus chamados vírus não envelopados. Os vírus não envelopados, eles não possuem essa membrana lipoproteica. E aparentemente os vírus não envelopados, você poderia imaginar que eles seriam menos resistentes, mas na verdade não. Os vírus não envelopados, eles são vírus mais resistentes. Até porque isso porque os vírus não envelopados são mais resistentes, porque eles já estão expostos às condições naturais, às condições externas, como temperatura, calor, pH e outras coisas mais. Eles já estão expostos a tudo isso. Então, este capsídeo que protege o RNA do vírus, todos os vírus possuem esse capsídeo, alguns vírus e outros não, possuem membrana lipoproteica, mas todos os vírus possuem capsídeo. Esse capsídeo, nos vírus não envelopados, eles se cristalizam, fazendo com que exista essa camada que impede a penetração de alguns fatores externos. Então esses vírus não envelopados são mais resistentes. Aqui nós temos as proteínas spikes, que estão ligadas à membrana lipoproteica. As proteínas spike ou proteínas chamadas S. Essas proteínas, elas vão servir como ligantes, onde a célula ela vai conseguir se conectar ao receptor do hospedeiro humano. Funcionará como a ligação de chave e fechadura. É através dessa proteína S onde o vírus consegue entrar dentro da célula humana. Nós temos também a hemaglutinina, que também é outra proteína que vai ajudar e acelerar esse processo da entrada do vírus dentro da célula humana. E aqui nós temos também nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo é aí o conjunto entre o capsídeo proteico, nós temos aí envolvendo o RNA, que é o genoma do coronavírus, nós temos um capsídeo proteico e por dentro nós temos o RNA. Então o nucleocapsídeo forma este conjunto.
nós temos que a família do coronavírus, ela pertence a essa família aí, o Coronaviridae. Existem muitos tipos de coronavírus. Eles são envelopados, possuem fita de RNA simples positiva. E o que isso quer dizer? O RNA ele pode ser de cadeia negativa ou de cadeia positiva. Os vírus de RNA de cadeia positiva, eles agem como um RNA mensageiro quando eles entram no citoplasma da célula. Diferentemente dos vírus de RNA negativo. Os vírus de RNA negativo precisam primeiro se converter para RNA positivo, primeiro, para produzirem as suas proteínas. Já o vírus coronavírus, ele consegue acelerar esse processo. O vírus coronavírus, ele consegue adiantar esse processo, porque ele já tem uma cadeia simples positiva, ele não precisa se converter. O vírus já vem com uma cadeia simples positiva, o que faz com que o RNA dele atue como RNA mensageiro já para produzir proteínas. O vírus da gripe, por exemplo, é um vírus de RNA de cadeia negativa. E por ele ser um vírus de RNA de cadeia negativa, esse vírus ele precisa ser convertido para RNA de cadeia positiva. E outra coisa, o coronavírus, ele se multiplica, a transcrição e a replicação, na verdade, a replicação dele e a tradução das suas proteínas acontecem na sua totalidade dentro do citoplasma, dentro do citosol. Tudo acontece dentro do citosol. Então, já o vírus da gripe, ele precisa entrar dentro do núcleo. Ele precisa entrar dentro do núcleo da célula e fazer com que o DNA humano, o DNA do hospedeiro, ele consiga replicar esse RNA. Né? Já o coronavírus, não precisa da maquinaria humana, não precisa do DNA humano. Por isso que o SARS-CoV-2, o coronavírus, ele é um vírus muito rápido. Né? É um vírus que se multiplica muito rápido, mais rápido do que o vírus da gripe. A sua origem, né? Nós temos aí os morcegos, só que dos morcegos esse vírus foi se multiplicando, esse vírus foi sofrendo mutações e conseguiu infectar outros animais. Aí nós temos um hospedeiro típico, que é um pangolim. Esses animais aí, eles habitam ali na China. Então esse animal aí, há quem diga que através desse animal os seres humanos foram contaminados. Então ele seria um hospedeiro aí intermediário. E o homem seria um hospedeiro acidental. Como assim? Ao comer a sua carne, ao ter contato com esse animal, o vírus conseguiu infectar os seres humanos. Existem mais de 40 tipos de coronavírus. Né? De coronavírus em muitos animais. Há coronavírus em serpentes, em gato, em rato, em vários tipos de animais. Isso é relatado pelos estudos científicos. Cerca de 7 coronavírus infectaram seres humanos. 7 coronavírus. Existiram outras epidemias de coronavírus que não chegaram nem mesmo no Brasil. Né? Existiram outros tipos de epidemia do coronavírus, mas que ficaram. Que nós temos, olha só, o vírus se ligando aos receptores da célula hospedeira. Perceba que a proteína S na cor amarela, ela saiu, né, para se ligar ao hospedeiro da célula humana.
chamado ECA, né? Na língua portuguesa aí, ECA significa enzima conversora de angiotensina 2. Esse seria o receptor da célula humana, onde o vírus consegue entrar dentro das nossas células. Eu fiz a representação aí de uma célula humana dos alvéolos pulmonares, chamada de pneumócito 2. Esta célula, ela reveste a camada interna dos alvéolos pulmonares. Essas células são muito importantes dentro dos nossos alvéolos pulmonares, onde acontecem as trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico, permitindo que você viva, porque sem oxigênio, sem essa troca, né, você não vive, não existiria vida. Então, pessoal, olha só bem aqui na representação. Observe que a proteína S, ela está se encaixando justamente no receptor ECA, né, 2. Eles se unem como se fosse uma chave e uma fechadura, permitindo que este vírus ele entre dentro dessa célula humana. Ao lado, na representação em cor verde, nós temos um outro tipo de proteína. Essa proteína, por essas siglas aí, ó, TMPRSS2, também chamada de proteína serina. Essa proteína ela ajuda no processo onde o vírus consegue entrar por endocitose dentro da célula humana. Um detalhe para vocês: este receptor chamado enzima conversora de angiotensina 2 é uma proteína que regula a pressão arterial humana. Dessa forma, pessoas que possuem hipertensão, elas sofrem muito mais com o vírus, porque elas estão mais expostas a este receptor de conversor de angiotensina. Então, as pessoas que têm pressão arterial, porque este receptor regula a pressão arterial, vão sofrer ainda mais com este vírus. Este vírus consegue entrar por endocitose, englobamento aí da célula, só no esquema, endocitose, formando endossomo, então pedaço da membrana, né, plasmática da célula. Este vírus ele consegue adentrar a célula humana. Aqui, pessoal, no segundo passo, esse vírus ele vai ser seu material genético, o RNA, vai conseguir ser extraído. Olha só o RNA na representação sendo extraído para o citoplasma. Aqui nós temos o RNA já no esquema produzindo algumas proteínas. Alguns ribossomos que estão livres no citoplasma, eles são enganados, na verdade, porque eles vão entender que esse RNA, que já é um RNA mensageiro, observe aí, ó, RNA de fita positiva, ele tem um sentido de 5 linhas, 3 linhas, e os ribossomos que estão livres no citoplasma, eles irão entender que esse RNA é da própria célula, mas eles serão enganados, porque esse RNA é um RNA de um vírus, mas mesmo assim eles vão conseguir ser traduzidos. Então vai acontecer síntese de proteínas não estruturais. Esses ribossomos vão conseguir ler essa informação e vão conseguir traduzir as primeiras proteínas ainda no citoplasma. Estas duas proteínas produzidas, elas se chamarão PP1A e PP1AB. Essas duas proteínas, elas serão responsáveis pela formação do complexo de RNA replicase e transcriptase. Ou seja, essas duas proteínas elas formarão um complexo de replicação do DNA. Observe que é apenas uma única fita, mas serão produzidos novos vírus e é necessário
que mais fitas de RNA sejam replicadas. Então essas duas proteínas vão conseguir formar esse complexo. Aí mesmo no citoplasma. Olha só, complexo de replicação de RNA. Olha só. Aí nós temos o complexo de replicação do RNA. Nós vemos aí a reprodução, a replicação de mais cadeias, né, de mais fitas de RNA sendo reproduzidas através desse complexo. Depois disso, esse RNA ele vai ser enviado para o retículo endoplasmático rugoso, mas especificamente nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. E nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso acontecerá a tradução das proteínas estruturais. Acontecerá a produção das proteínas estruturais que formarão este novo vírus. Observe o próximo passo. Olha só, nós temos aí, ó. Olha só, observe, o complexo de replicação de RNA, várias fitas de RNA foram produzidas e foram enviadas para o retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela da nossa célula. É uma organela da nossa célula. Observe. Lá nesse retículo endoplasmático rugoso, nós temos vários ribossomos. Ribossomos que são proteínas que participam do processo de tradução. Olha só. E lá no retículo endoplasmático rugoso, nós temos a tradução das proteínas virais. Observe aí, na cor amarelo, na cor vermelha, na cor azul, as proteínas sendo produzidas. Aqui na cor amarela nós temos a proteína S, na cor vermelha nós temos a proteína do envelope, na cor azul nós temos a outra proteína chamada hemaglutinina, sendo todas elas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, que é uma organela celular. Em cima, lá no complexo de replicação, nós temos, ó, olha só, nós temos o RNA genoma, do genoma sendo reproduzido, e nós temos as proteínas do capsídeo sendo produzidas. Aonde isso está acontecendo? Justamente no citoplasma. Então, observe, no citoplasma eu tenho o RNA do genoma sendo produzido, e eu tenho as proteínas do capsídeo sendo produzido. E no retículo endoplasmático rugoso, eu tenho as outras proteínas sendo produzidas, como proteína S, envelope e hemaglutinina. Observe que um vírus, pessoal, ele não é celular. O vírus, ele é acelular. O vírus, ele não possui célula. O vírus não é considerado um ser vivo. O vírus é considerado um parasita intracelular. Fora de uma célula, o vírus ele não consegue se desenvolver. O vírus é realmente um parasita que infecta a célula e consegue agir, se desenvolver através da maquinaria da própria célula. Após isso, nós teremos, né, aí a junção do capsídeo, né, e do genoma formando o núcleo capsídeo, onde serão endereçadas ao complexo de Golgi, onde acontecerá a montagem desses vírus. Observe que nós temos proteínas, nós temos o RNA genômico, mas falta a montagem destes produtos. E onde ocorrerá isso? No complexo de Golgi, a molécula, ou a organela, né, celular. Observe que todas essas proteínas produzidas e o RNA com o nucleocapsídeo foram enviadas para o complexo de Golgi, onde acontecerá a montagem desses novos vírus, onde serão montados e secretados para fora da célula para infectar esses novos vírus montados
eles sairão por exocitose. Olha só, novo vírus sendo montado, né? Observe que este vírus está saindo da célula, né? Está saindo com um pedaço aí de vesículas, né? Do próprio complexo de Golgi. O envelope viral, ele é um pedaço, né? Ele é fabricado no complexo de Golgi, por isso que esta célula envelopada, ela é muito fácil de se conectar aos receptores humanos, porque justamente esse envelope ele é formado no complexo de Golgi, ou seja, tem uma afinidade por células humanas. Este vírus ele vai sair para o meio extracelular, olha só, e aí já está pronto para infectar novas células. Aqui nós temos uma pessoa se infectando. A pessoa pode se infectar tanto pela boca quanto pelo nariz ou pelos olhos. Nós estamos tratando sobre o trato respiratório, né? Este vírus ele consegue entrar nas vias aéreas, os canais da nasofaringe, faringe, na laringe, e ele consegue passar alguns dias. Você vai sentir irritação, tosse, se tiver febre. Acontece que se esse vírus descer pela traqueia e chegar nos brônquios, bronquíolos e alvéolos, principalmente se esse vírus chegar nos alvéolos pulmonares, vai acontecer algo muito complicado, que nós chamamos de pneumonia. É daí que onde está a maior complicação do coronavírus, é a pneumonia, né? Enquanto o vírus está apenas na traqueia, na garganta, na região da nasofaringe ou nos brônquios, né? Você vai sentir febre, com certeza, vai sentir tosse e alguns sintomas da infecção. Mas quando o vírus ele chega nos bronquíolos, né, nós temos a ocorrência da pneumonia. Na verdade, nos alvéolos, né? Quando o vírus chega nos alvéolos pulmonares, nós temos a ocorrência da pneumonia. E o que seria essa pneumonia? Observe, antes de falar sobre ela, vamos falar sobre a hematose. Nos alvéolos pulmonares, preste atenção, como é um alvéolo pulmonar? É um saco cheio de saquinhos, olha só, é uma formação, é um conjunto de saquinhos onde é revestido por capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos é onde vão ocorrer as trocas dos gases oxigênio e gás carbônico. Olha, eu coloquei embaixo, eu vou ler para vocês. Nos capilares sanguíneos anexados aos alvéolos pulmonares ocorre a hematose. Nessa troca gasosa por difusão simples, o gás carbônico está sendo eliminado pela célula pela expiração. Então, quando você respira, né, quando você inspira, você está inspirando oxigênio. E quando você expira, você está expirando o gás carbônico, o gás que está sendo eliminado. Enquanto o oxigênio está sendo liberado pelos alvéolos para dentro dos nossos capilares, que serão transportados pelo nosso sangue até as nossas células. Então, o oxigênio ele está sendo colocado para dentro das nossas células, enquanto o gás carbônico está jogado para fora, porque ele é um subproduto da nossa respiração. Então, é nos alvéolos pulmonares onde acontece essa troca do oxigênio e do gás carbônico. Observe na imagem aí, nós temos o ar, é como se fosse dentro dos alvéolos pulmonares, e nós temos aí o oxigênio entrando para dentro da corrente sanguínea e o gás carbônico saindo, através dessa troca entre as membranas, né, dos capilares e dos alvéolos pulmonares. Acontece que na pneumonia, quando as células invadem os nossos pneumócitos, que são células que revestem aí esse interior dos alvéolos pulmonares, acontece que a infecção causa uma inflamação e ela ativa as células do sistema imune inato. E quando os vírus
ativam as células do sistema imune inato, né, e vai causar uma infecção. Essa vai causar uma infecção. E causando essa infecção, os alvéolos pulmonares eles vão ficar inflamados, né? Vai acontecer uma efusão também de material inflamatório, onde células inflamatórias, né, vão chegar nos pulmões, e essa inflamação vai fazer com que os pulmões eles se enchem de água. Se está entrando oxigênio, então não é legal ter água lá, porque se tiver água dentro dos alvéolos pulmonares, não é possível ocorrer essa troca. E se não acontecer essa troca de gases ou a entrada do oxigênio, então você vai ficar muito comprometido. Você vai sentir falta de ar, você vai sentir muitas coisas ruins, chegando até ao óbito. Os pulmões que ficam cheios de material inflamatório são capazes de obter são incapazes de obter oxigênio suficiente para a corrente sanguínea, reduzindo a capacidade do organismo de absorver oxigênio e se livrar do dióxido de carbono. A inflamação é a resposta fisiológica do organismo ao dano tecidual local ou a uma infecção. Acontece que as células que vão combater a inflamação, elas produzem uma resposta inflamatória que faz parte do sistema imune inato. Olha só. Então, os alvéolos que se enchem de água devido à resposta inflamatória do sistema imune inato estão tentando combater a infecção. E os principais sinais da resposta inflamatória aguda estão relacionados à resposta vascular com vasodilatação, gerando rubor e calor. Aumenta a permeabilidade vascular, gerando edema, que é o acúmulo de líquidos. Ora, as células dos alvéolos pulmonares estão sendo atacadas por vírus. E a única forma para que novas células de defesa cheguem até os alvéolos pulmonares para combater esses vírus é fazendo com que os vasos se dilatem, para que ocorra uma maior migração de células de defesa, indo combater a infecção. E como é que eles fazem essa vasodilatação? Aumentando a permeabilidade vascular, ou seja, gerando o edema. E quando se gera edema, né, os edemas eles são gerados através de água. A pressão ela aumenta, então você tem que colocar água dentro dos canais. Você tem que colocar água, né, dentro dos vasos sanguíneos. E essa água justamente da inflamação, ela faz com que os alvéolos pulmonares eles se encham de água, fazendo com que as trocas gasosas elas não aconteçam e você virá a óbito. Bom, pessoal, era isso. Eu espero ter ajudado todos vocês e até lá.